Ainda bem que não tenho filha para levar para o cine para ver a Barbie. Mas aí que a gente vai entrar nessa questão, que é o seguinte: o pessoal tem que saber ver o filme antes de falar do filme. E não só isso, antes de fazer campanha para o filme. E a gente também tem que saber se fazer campanha para não ver o filme é tão bom assim. Por quê? Primeira coisa, nós que somos cristãos, fazemos muita campanha para não ver filme. E agora estamos sendo vítimas de uma campanha para não ver um filme cristão. Que no caso, o filme cristão é esse daqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem qual que é o filme cristão, que vocês já devem estar sabendo, né? É o nosso querido Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade, ali, que estreou no cinema no dia 4 de julho. O filme, ele atualmente é distribuído pela Angel Studios, para quem não conhece, o Angel Studios é aquele mesmo que faz o The Chosen, e The Chosen é maravilhoso. Se você não assistiu The Chosen, assista. Eles estavam gravando na quarta temporada, deu uma pausa agora por conta da greve dos artistas, né? Mas estavam gravando, tem até a terceira temporada, se não me engano, não sei se a terceira está dublada, mas eu acho que ela já está legendada, mas você assiste no próprio aplicativo deles. E aí eles lançaram esse filme que é estreado pelo Jim Caviezel. Jim Caviezel é o cara que interpretou Jesus no Paixão de Cristo, né? Do Mel Então, Gibson. esse é do Mel Gibson, que inclusive vai ter continuação. O pessoal já falou que vai ter continuação, o roteiro já está pronto e tudo mais. E aí é o seguinte, o filme lançou, fez o maior sucesso no dia 4 de julho, passou Indiana Jones, né? Venceu aí Indiana Jones na bilheteria, venceu também um outro filme de terror que estava na bilheteria, e no último final de semana performou muito bem também, além de ter performado muito bem, parece que ele performou ali, pelo que eu vi, quase nível Missão Impossível e tudo mais. Ou seja, é um filme que ele é de baixo orçamento, acho que custou cerca de uns 15 milhões só. E ele é um filme, assim, que está gerando aí muito burburinho, primeiro por conta disso. Ele é um filme que primariamente era da Fox Film, que foi comprada pela Disney, e a Disney virou e falou assim, não vou lançar esse filme, né, o Sound of Freedom, e devolver os direitos ali para os criadores do filme. E aí eles ficavam batendo de porta em porta, nenhum estúdio queria comprar, e quem comprou ali os direitos de distribuição, né, distribuição, ou seja, não é produção, distribuía uma coisa, produzia outra, distribuía quando, por exemplo, eu fiz Supermanos aqui, tá aqui Supermanos, a produção é toda minha, mas aí eu chego para alguém e falo assim, olha, eu quero que o Superman esteja em todas as livrarias do Brasil. Aí a pessoa vai e negocia o direito de distribuir, ou seja, ela não tem direito de dar pitaco na obra, mas ela tem o direito de vender a obra e ganhar uma porcentagem em cima da venda. A outra porcentagem é minha. É o que a Marvel faz, por exemplo, a DC faz com a Panini Comics. Igual aqui eu tenho. Aqui não tem o logo. Deixa eu ver se tem. Aqui tem o logo. Aqui, ó. Titãs, tá vendo? Aí a Titãs é da DC Comics. Olha aqui, ó. DC Comics. Mas só que ela é distribuída pela Panini Comics. A Panini Comics não tem influência nenhuma no que é produzido na DC. Ela só pega a revistinha, imprime e vende aqui no Brasil. A Angels Studios, a mesma coisa. Ela só está pegando o filme e está colocando ali nos cinemas. E são outras pessoas que produziram. É importante pegar e salientar isso, que são duas coisas diferentes. E aí o filme fez sucesso, mas só que aí começou a rolar uma treta nas redes sociais, que foi o seguinte, que um monte de site gringo começou a soltar suas famosas críticas, mas só que as críticas, ao invés de criticar a técnica do filme, como que o filme foi gravado, como que os atores atuaram, como que é feito o desenvolvimento de personagem de história dentro do roteiro, começaram a fazer uma espécie de campanha para o pessoal não assistir. Né? Como, por um exemplo, a gente tem o pessoal da Rolling Stones. Eu não vou mostrar aqui, porque na internet, todo vídeo que você for pegar, vai ter ali as manchetes. No máximo que eu vou mostrar aqui, né, o quatro coisas ali que o próprio Joel está falando, né?
Se souberem o que o canal Quatro Coisas falou sobre esse filme, que deu toda a treta, fala aí, porque não sei o que ele falou. A gente vai falar um pouco sobre o que ele falou, sim. Só que o que acontece? Eles começaram a fazer críticas falando, por exemplo, a Rolling Stones falou que quem assiste o filme tem miolo mole, zombando das pessoas que estavam assistindo o filme, falando que não, tem conspiração da extrema-direita, então não é para assistir esse filme e tudo mais, e criticando o filme não por aquilo que o filme tem e não pela mensagem que o filme traz, mas desincentivando as pessoas e tentando encontrar alguma coisa política ali no meio do filme. Essa que é a questão, a primeira coisa que acontece. E aí os canais aqui do Brasil começaram a replicar até chegar nas manchetes que acabaram chegando aqui. Eu quero mostrar uma também, porque o pessoal começou a falar: não, eles alugaram salas para pegar e para fizeram igual a Universal. Gente também falando que, não, isso daí o cara inventa, ele aumenta as coisas e tudo mais. Como eu vou mostrar para vocês aqui no Twitter, né? Sempre ele, né? Sempre Twitter, oh Jesus, o Twitter é um absurdo. Onde uma pessoa fez uma thread, né? Falando sobre isso aqui, ó. Eu nem sei se eu posso mostrar o nome da pessoa, mas enfim, já estou mostrando. Foi o Marcos Gabriel. Se o cara já tá postando, né? Então, enfim. Ele falou: Sound of Freedom, Som da Liberdade, o filme que desbancou Indiana Jones, Missão Impossível, nas bilheterias estadunidenses. Como isso é possível? Na verdade, vamos observar um esquema similar aos Dez Mandamentos. O filme Teoria das Conspirações Pesadas. Segue o fio, né? O pessoal já está falando aqui da Isabela Boscov, ó. Alguma coisa aconteceu. Será que ela falou mal do filme da Barbie? Né? Isabela Boscov como que eu posso dizer? É crítica. Antes de entrar no aspecto financeiro, devemos explicar quem é Tim Ballard. Ativista e autor americano contra o tráfico humano, fundador e ex-CEO da Operation Underground Railroad, não sei se eu pronunciei isso certo, CEO de The Nazarene Fund. O filme foi inspirado na obra e vida controversa de Ballard. Controversa, sim. Além de nunca comprovar suas narrativas, Ballard promoveu a alegação infundada de que a varejista de imóvel, a Wayfair, estava envolvida no tráfico de crianças. Ballard falou em vários eventos que em entrevistas com Steve Bannon, ele promove as teorias da Kay Anon. Culto Keynesian é uma teoria da conspiração criada nos Estados Unidos que alega haver uma... Isso daqui é palavra única ou não? Eu não consigo ler, tá muito pequenininho para mim que eu tô no celular. Né? Eu O vou colocar quê? aqui Não, uma cor... Não, esse negócio aqui é palavrão? não dá para mim ler. Tá muito pequeno para mim, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ler, gente? Isso daí é palavrão? Não, Enfim, vou cabala secreta. começar. Que alega haver uma cabala secreta formada por satanistas, Isso pedófilos. mesmo. Que Pô, tem culpa, tá? Cara, aí se a gente for levando essas coisas a ferro e fogo também, vai ficar todo mundo maluco. A verdade é é, assim, a esquerda tá querendo desincentivar as pessoas de assistirem o filme por razões óbvias, né? Porque é a esquerda. Eles estão vendo que está dando muito dinheiro. Quem que está na esquerda hoje é a Disney, é a mais forte da esquerda. Eles estão querendo desincentivar que as pessoas assistam e gostem de um filme de direita, ainda mais que teve baixo orçamento para competir com os de grande orçamento deles. No fim é, das contas, eles vão criar pelo em ovo do jeito que for, aí vão desacreditar o cara, vão desacreditar o assunto, vão desacreditar tudo e vão ficar colocando um monte de história que vai ser difícil. Como é que a gente vai saber se o cara realmente fez o que ele fez? Se o cara tem ligação com a teoria da conspiração, com a alienígena, com a Área 51? Cara, isso é difícil. E aí eles só estão criando, na verdade, coisa para atrapalhar a bilheteria, o que é uma besteira. O que a Disney tem que fazer hoje é fazer filme bom que preste e parar de encher a paciência das pessoas. Parar de ficar tentar colocar
tanto mimimi, tanta narrativa chata no meio de história. E, cara, se É, não acontece umas coisas que nem aconteceu desse filme do Sounds of Freedom. Os caras foram espertos. O que, que eles fizeram? Cara, lança o filme dia 4 de julho, que já é o dia da independência dos Estados Unidos lá, feriadão. Pô, beleza. O filme é independente, feito pela Angel Studios, que está crescendo naquela história de fazer os negócios com crowdfunding. Ou seja, é é, muito bem aceito The Chosen, né, que é uma série paga pelas pessoas, né, por crowdfunding, e está muito bem aceita. As pessoas estão gostando, estão assistindo não só pelo aplicativo, porque já foi parar em streaming. Aí começa a ter. Aí tem a volta do Jim Caviezel, cara, que é um ator que todo mundo tá super curioso para saber porque o cara sumiu e falou assim, cara, ele voltou, cara, eu quero assistir. Indiferente do que. Eu não sei nem qual é o. Se eu falar assim, eu não sei nem qual é o tema, mas o Jim Caviezel tá, eu vou querer saber o que filme que é esse que ele tá fazendo. Entendeu? Então eles foram muito inteligentes, assim, foi uma sacada muito boa. É pegar um filme com baixo orçamento, pago com crowdfunding, chamar um cara que está cancelado por Hollywood e fazer e colocar um tema bem relevante que vai chamar bastante atenção, né? E o que vai acontecer, cara? O Sound of Freedom ele está ganhando o efeito que ganhou aqui o Tropa de Elite no passado. Né? O que aconteceu com o Tropa de Elite? Eu acho que quando fizeram o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite foi baseado num livro, né? O Elite da Tropa. E a narrativa do livro, você percebia assim que ele tentava explicar, né? Era um policial do BOP, explicando por que o BOP era uma má ideia. Né? Então ele contava assim as coisas erradas, que assim, o BOP não tinha que ser uma força policial, ele é uma força muito maior, porque ele por conta da agressividade, por conta das técnicas militares que eles usam. Então, assim, eles usam realmente estratégias muito eficientes eles são muito eficazes. Mas eles não podem se meter como se fosse uma polícia comum, porque eles vão se meter como se fosse em área de guerra. Então eles entram para matar, simplesmente eles entram, por exemplo, tem uma área de tráfico, o cara vai ter que pegar tal pessoa, eles vão, mandar o cara e mata a pessoa, é isso que eles fazem. Só que se você coloca os caras no meio de um baile funk, pode acontecer um desastre, né? Porque aí tem um monte de gente, é uma área povoada e os caras não são para uma área povoada, eles são para guerra. Fizeram um filme, só que o que aconteceu? Eu acho que quando fizeram o filme, tentaram colocar meio que, tipo, olha a truculência da polícia, olha como a polícia dá errado, e não é todas essas coisas. Só que foi o efeito contrário, né? O Tropa de Elite, ele criou o herói que foi o Capitão Nascimento, porque era tudo aquilo que a gente via de ruim na sociedade, ao nosso redor, do tráfico, das drogas, da violência, do que estava acontecendo de ruim, e chega um cara que vai lá e banca de matar todo mundo que faz a coisa errada. Então, isso acabou gerando um efeito, acho que invertido do que se pensava, que o Capitão Nascimento virou um herói. E eu entendo que nesse Sound of Freedom também vai ser a mesma coisa, que a gente vai ter no Jim Caviezel interpretando esse homem que foi da vida real, né? Eu acho que vai ser um herói moderno, vai ser alguém que você vai olhar e que você vai torcer para ele do começo ao fim, porque ele vai tentar quebrar tráfico de criança, cara, um negócio que é muito pesado, e aí todo mundo vai se colocar no lugar de falar assim, cara, isso acontece na sociedade, eu sei que acontece, eu não sou besta, e eu não queria que acontecesse, e eu fico com medo de acontecer, sei lá, com meu filho, ou você fica sensibilizado com o assunto, você quer ver um herói, e ele é o herói que todo mundo vai querer ver, né? E por isso que estão criando várias histórias para poder quebrar, né, o time pequeno, é aquele, o time grande tá começando a perder para o time pequeno, você mete o juiz para poder roubar o time pequeno. É sempre assim, cara. Isso acontece mesmo. Eu acho que não, essas críticas gratuitas, né? A gente vê, até dá para saber até pelos órgãos de imprensa que estão falando do Sound of Freedom, né? A maioria, todas elas quase são de esquerda, né? Então, assim, porque fere o lado deles, né? Você tá jogando pro lado da direita, né? Teoricamente é isso. é, Infelizmente tem esse fla-flu, né? Essa besteira que tá se criando. E é isso, cara. O filme provavelmente é muito bom, porque senão não teria 100% de aproveitamento do Rotten Tomatoes, de aprovação, né? Das pessoas, né? é. Até os críticos estão aprovando muito. Então, assim, o filme deve ser bom. Dificilmente esse filme
não vai marcar, né? E assim, dificilmente esse filme não vai ser tudo que eles realmente estão falando dele que ele é, de bom, entendeu? Mas o pessoal vai ter que falar mal de algum jeito que é para tentar derrubar, É, é isso né? aí. A primeira coisa que acontece também, eu vou ler os comentários, tá, gente? Então não saia daí, daqui a pouco eu vou ler seu comentário. Mas só que o que acontece também é, primeiro, o pessoal está reclamando de teoria. Ah, é teoria da conspiração e tudo mais. Mas que filme hoje, de um grande estúdio, não trata de conspiração? Que filme, né? A maior parte dos grandes estúdios a gente sabe que é de esquerda, não trata de uma conspiração de direita, às vezes quer dominar o mundo. Ou então eles Uhum. vão e falam assim, eles deixam nas entrelinhas, não, porque isso daqui representa os fascistas que querem voltar a dominar o mundo e tudo mais. O Isso é uma Batman conspiração também. O Batman é fascista, né? Isso é uma conspiração também, né? Aí eu pergunto, por que um lado pode falar sobre conspiração e o outro lado não pode falar sobre conspiração? E aí que tem uma coisa muito interessante. Esse filme, ele não é um filme de extrema direita. Ele é um filme que trata sobre um assunto completamente sério, que o pessoal tá pegando, tá falando que é de extrema direita. Mas ele, se você for para pensar, ele não é de extrema direita. Ele é de um assunto sério. E o pessoal às vezes está tentando taxar ele como extremo e tudo mais, mas se você for para olhar, ele não é extremo. Ele trata sobre um assunto que é muito tenso, que tem a ver ali com o tráfico de crianças, né? E voltaria para a questão de abuso, que é uma coisa muito séria que acontece no mundo. Para você ter ideia, o Brasil é o segundo país no ranking disso, infelizmente. Então, é uma coisa que, mesmo que tenha uma teoria da conspiração por trás, a mensagem dele é uma mensagem muito forte, muito séria, que todo mundo deveria parar para assistir e ver que isso acontece no mundo, e não só isso, olhar e falar, olha, isso daqui é sério, a gente tem que atentar para isso, porque essa é a mensagem do filme, que o filme quer passar. Então, nesse sentido também, o estúdio, quando ele pega para fazer um marketing desse, ele pega para chamar a atenção do pessoal, para o pessoal assistir o filme. Igual, por exemplo, o menino falou lá que, mais embaixo, ele fala que fez igual o... Como que eu posso dizer? Ele fez igual os Dez Mandamentos, né? Aqui, quando você observa em grandes cinemas, como a AMC, no qual eu utilizei de um exemplo, deixa eu colocar a tela aqui para vocês de novo. Isso não muda o fato do filme ser bom. Eu utilizei de exemplo de uma grande referência em New York, as salas seguem vazias e os ingressos vendidos é basicamente 10 mandamentos o filme, né? Ou seja, todo o sucesso financeiro, basicamente, é uma construção de imagem. A Angel Studios começou minúscula com uma excelente The Chosen vai estabelecer essa ideia. Boicotado. Nunca vi boicote com 2.000 salas no Eras e defensor de crianças. Mas, querendo ou não, foi boicotado. Por que foi boicotado? É justamente pelo fato de o filme mal começar, o pessoal já fazer todo um esforço para pegar e falar contra, e falar que é teoria da conspiração, e xingar quem está assistindo o filme. É essa questão. Se não tivesse isso, beleza. E não só isso. Não só isso, igual por um exemplo. Não só isso, né? Já deneguei às vezes o ator. Se fosse, por exemplo, comentar a incoerência do filme, isso daqui é incoerência. Mas falar, tipo assim, gente, embora seja uma incoerência, o filme é bom, a produção é boa, o ator tá bom, isso daqui a gente foi comentar, não, só fala mal do filme. Então, se quer ser justo, no mínimo tinha que falar da incoerência, assistir o filme, igual por um exemplo. Deixa eu falar um filme aqui. Flash. Flash tem o Ezra Miller. Não foi todo mundo ver o filme do Flash? Não teve um monte de crítico falando que o Ezra Miller interpretou bem os Flashes? Mas ele fez aquela incoerência. Em todas as críticas o pessoal falou, o Ezra Miller fez aquelas coisas lá, mas embora ele tenha feito isso, ele foi um bom ator e fez um ótimo filme. Agora, por que quando é o Sound of Freedom, que é um filme de um estúdio independente, cristão, né? E de direita, não, eu não vou nem assistir o filme. Igual, por exemplo, o Pablo Peixoto falou. O que o Pablo Peixoto falou, João, foi tudo isso que eu falei aqui. Aí hoje ele lança um vídeo chorando porque teve uma chuva de dislikes
Aí ele fala, não, porque os haters ganham peso. E o próprio pessoal comentando, não, não é hater, é o pessoal que assiste seu próprio canal. Entendeu? Aí depois ele vai e fala, não, porque eu ganhei engajamento. Tipo assim, pô, só fez o treino para ganhar engajamento. Então, Ele ainda fez um vídeo desdenhando dos haters que teve, né? Todo mundo dá dislike. desdenhando dos haters, né? Ou É, seja, mas muitos daqueles haters é gente do próprio canal dele. Aí nunca pode ser contestado, nunca pode ter alguém contestando ali a pessoa que tá falando aquilo, entendeu? Aí o que acontece? Aí depois ele vai soltando. Oi? ele ainda soltou um negócio meio que do tipo, não, os caras do estúdio querem é ganhar dinheiro, não sei o que. Cara, pra que você põe um filme no cinema? Você vai ganhar Ué. dinheiro. Isso dá pra entender. É, querem ganhar dinheiro. Mas como eles querem ganhar dinheiro? Todo mundo que põe um filme no cinema quer ganhar dinheiro, velho. É isso Se aí. a gente for parar pra pensar nisso, tá perdido. E aí o que acontece é o seguinte: a gente vê ele falando sobre isso e ainda só, não, eu não vou assistir o filme, não. Aí eu até comentei lá. Talvez ele nem vai no comentário, porque quando tem muitos comentários é muito difícil de ler. Mas só que o que acontece é o seguinte: como é que você vai falar mal de um filme que você não vai ver? Você tem que ver para saber se o pessoal tá falando, é aquilo mesmo, entendeu? Para fazer ali a sua crítica, entendeu? Aí vai e fala isso que não fala. Isso é igual, por exemplo, o pessoal falando da Barbie. Aí tá muito conectado isso daí. Tem que ver. Para então você saber como é que você vai criticar, se realmente é uma coisa bacana para o pessoal ver ou não. Mas em contrapartida, é muito paia tudo isso que ele acabou fazendo e tudo mais, porque desdenhou de próprios seguidores, falou mal de um filme sem saber como que o filme é, né? E depois falou ainda que não vai assistir. E outra coisa, depois fica pedindo like, pedindo seguidor, pedindo toda coisa, entendeu? Aí Quis isso aparecer, quis aparecer e ganhar engajamento com polêmica. Isso foi o que ele fez. E isso foi e chato. aí e essa que é a questão. Se fosse para ser coerente, então, que falasse mal então dessa jogada de marketing do pessoal do filme, mas que elogiasse a técnica do filme, que de fato é boa, falasse coerentemente disso que de fato o filme fala que é bom, e não só isso. É justo, igual foi com o filme do Flash. Falou mal do Ezra Miller, falou mal do que a Warner fez, mas elogiou o filme no que tinha que elogiar. E isso, muitas das vezes, é o que está acontecendo com isso. Né? Essa que é a primeira questão. A segunda questão, comprou ingressos para performar. Infelizmente, é uma estratégia de marketing que tem. É igual o pessoal que compra seguidor no Instagram para ter uma autoridade. E quando a pessoa sabe usar isso, funciona. Igual, por exemplo, teve um cliente que eu não recomendo isso, mas teve um cliente que antes de eu chegar lá tinha feito isso. E aí ele soube usar isso, aí de 1.000, ele tinha pouco, aí ele comprou 1.000 seguidores, mas aquela questão dele ter 1.000 seguidores conseguiu fazer com que ele fizesse uma estratégia até chegar a 5.000 organicamente. Ou seja, ficou mais fácil dele chegar daquele jeito. Então é mais ou menos isso não sei se a Angel está fazendo, se são o pessoal do próprio filme, ou a produtora do próprio filme, mas o pessoal que está fazendo isso é isso, porque compra ingresso, o filme fica lá em cima, fica mais tempo na sala de cinema, o pessoal está ouvindo falar, igual o pessoal tem vontade de assistir. Porque eles Se não têm os chegar aqui no recursos de Brasil, marketing que as grandes têm, né? Eles não têm recurso de é, marketing que as grandes produtoras têm. Eles não têm isso. Então tem que dar o é, jeito deles, por criativo. É o jeito deles de fazer. E deu certo. é. Agora, uma das coisas que acontecem pelo que eu vi que o pessoal está fazendo, o pessoal, quando termina o filme, recebe um convite, recebe um QR Code no final da tela para comprar para alguém. Ou seja, as próprias pessoas do filme que estão comprando. As pessoas do filme compram e presenteiam esse ingresso. Se for isso, já é diferente da questão da Universal, porque a Universal comprava para manter a sala lá, mas ninguém ia ver, É. né? Aí é diferente. Mas mesmo assim, a Universal tem muito dinheiro. A Angels Studios não tem tanto dinheiro assim. Porque a Angels Studios, tudo que ela faz é o quê? Financiamento coletivo. The Chosen é todo financiamento coletivo. Sound of Freedom é todo financiamento coletivo. Então, de onde que eles vão tirar patavinas de dinheiro para ficar comprando ingresso de sala? Entendeu? É uma coisa a se pensar. Porque se fosse uma Disney, você Verdade. até entenderia. Só que não é. É um estúdio, eu vou até falar, um estúdio pobre. Entendeu? Faz cinema de guerrilha. Não faz um cinema rico.
Então, de certa forma, é uma coisa assim a se pensar. Mas tudo isso é porque o pessoal fala que é um filme. Mas tudo isso é porque é um filme que fala sobre um tema difícil. E tem também a questão ali de Hollywood, né? Tá envolvido nisso e tudo mais. Agora eu vou ler aqui Isso é que assusta mais, né? os O fato comentários. do porquê da rejeição, na verdade, de Hollywood. E aí a gente fica com medo de falar assim, cara, será que realmente é tudo isso que a gente está imaginando mesmo? Essa que é a questão. E agora? Deu certo e o pessoal vai querer ver o filme, né? Essa que é a questão. Essa que é a questão, né? Onde o pessoal vai querer ver o filme lá e tudo mais, né? Aí o Jair falou que amou The Chosen, eu também amei The Chosen, mano. The Chosen é sensacional. Bom, Aí o Joel falou, se souberem que o canal Quatro Coisas... Ah, isso você já falou. falou. Às vezes não entendo porque a Disney não quis distribuir. O tema do filme é muito importante. Aí eu acho que eu Eu, entendo, mas eu não vou querer falar aqui. é de esquerda, basicamente é isso. Eu entendo assim. Eu enxergo assim hoje em dia. Eu vi o que o canal Quatro Coisas falou e eu senti que ele não quis falar do filme em si. Aí não completou. Não podemos esquecer que a Pedro tem sido incentivada por um certo movimento aí. Logo, um filme que ataca isso, com certeza incomodaria a galera. E a gente tem relatos também, né? Dentro de Hollywood sobre isso. Infelizmente, a gente tem. A gente tem até É, um exemplo do Dan Schneider, que é aquele produtor da Nickelodeon, que fez Drake Josh, iCarly, Brilhante Vitória, que ele tinha umas tretas aí nos bastidores com as meninas que eram jovens e tudo mais. Então a gente sabe que dentro de Hollywood, infelizmente, tem a galerinha lá que. é. Né, Olha, cara, até a assusta gente, pensar realmente que é por conta disso que tá tanta gente falando, não, esse filme é ruim. Não assisti é, não, é besteira isso aí, é esquisito isso, né? esquisito. Muita gente Teve grande, um, é muita gente grande que não quer que as pessoas assistam o filme. é, Espero que o motivo seja unicamente financeiro, mas eu acho que não, cara. É muito mais, parece também de bem ideológico. é E é complicado. meio assustador. O resultado disso é a fraca bilheteria da Disney. A Disney já tá levando fraca bilheteria, tá não poder mais. Sabe o que eu tô vendo? O pessoal tá ficando cansado dessas questões todas, né? Política Ah, e eu tudo já mais. parei, cara. Faz tempo. Eles A estão Disney, cansados. A pessoa quer olha, ir no cinema ver um bom filme. se Pode é da falar. Disney, pra mim é ruim. Eu já entro já para, eu já parti disso. Se é da Disney, pra mim não presta. E olha só que a Disney tem o Star Wars que eu amo, tem a Marvel que eu amo, cara, e qualquer coisa que a Disney faça hoje em dia, você fala não é ruim. Eu tenho certeza que eu vou me aborrecer se eu assistir. Se eu assistir 15 minutos, eu tenho certeza que eu não vou gostar. Então ficou difícil. Chegou uma hora que eu parei. Eu não tenho nem tentado mais assistir a maioria das coisas que a Disney lança. Isso é verdade. E aí o que acontece é o seguinte: o pessoal tá cansado, mano. Aí, por exemplo, o pessoal já vê o filme da Disney, já sabe o que vai ter, eles nem vão assistir. Indiana Jones teve a bilheteria ruim, o outro filme da Pixar também teve a bilheteria ruim, provavelmente The Marvels vai ter a bilheteria ruim também, então o pessoal tá cansado, aí o pessoal vai procurar outros filmes. Sound of Freedom é um desses, né? Sim. Lilian, seja muito bem-vinda, boa noite, Boa né? noite. A live de tetas, se você puder comentar, depois você comenta. Vivemos em dizem que as crianças estão tentando sexualizar as crianças. Um filme como esse é a oposição a esse movimento. É Mente. verdade, É isso. né? Isso é preocupante. Aí ele falou, daqui a pouco vão querer boicotar a sequência da Paixão de Cristo. É óbvio que eles vão querer fazer isso, Mas não tenha né? dúvida. É. É óbvio, A é Paixão de óbvio. Cristo, a forma como saiu da primeira vez lá, com certeza nessa segunda, nessa continuação que eles querem fazer, não vai ser o mesmo melzinho na chupeta, não. Ninguém vai ser bastante oposição. Aí ele falou assim, ó, sim, a mensagem é séria e tem canal famoso no YouTube tentando, que não quer falar. Deveria de falar pelo menos da mensagem. No final tinha que ter uma questão falando assim, ó, gente, eu não concordo com isso, mas eu concordo com o combate a Pedro.
Pronto, ser coerente, igual o Ei Nerd É, falou sobre o filme. isso que falou. Eu não É, vi, mas, ué, cara, o filme não deve prestar, é a teoria da conspiração, mas o combate, isso é sério. Isso ninguém é, falou. é igual, por Só, um exemplo, o Aranha lá que teve, através da Aranha Verso. Tem lá no quarto dele, da Gwen Stacy falando Save the Trans Kids, né? No vídeo eu falei sobre a questão do filme ter lacração, mas mesmo falando sobre o filme ter lacração, eu elogiei os pontos positivos do filme. Isso é o quê? sim. Ter coerência, eu não concordo com a política do filme, mas eu gostei desses aspectos dos filmes. É isso que falta às vezes. Essa falta de coerência. O povo vê, por isso que o povo fala, o povo fica bravo. Aí depois critica o povo, é igual a Disney. A Disney faz um filme ruim e depois critica o povo. Já viram Spotlight? É o mesmo tema deste filme. Porque não deve estar na polêmica de hoje. Eu não cheguei a ver Spotlight. O Spotlight é aquele dos cristãos que acabam Não, fazendo isso com criança? Spotlight é o antigo, se não me engano. Eu não me Eu lembro não, exatamente. eu Não, mas não eu. lembro. Por isso eu acho que é por causa do ator. Mas se há algo mais sombrio, mas sei que há algo mais sombrio nisso. Tem a questão do seu Jim Caviezel também, né? Que o pessoal não gosta do Jim Caviezel, que ele fez O que Jesus. eu tô falando, o testemunho dele, cara, você fica até meio perturbado assim, cara. Ele é muito estranho falando. Você olha para o jeito dele falar assim, você fala, cara, ele não era só ator de Cristo lá, ele é esquisito falando. Às vezes ele fala umas coisas do jeito assim, você fica meio bolado, fala, cara, esse cara tá estranho. E ele fala umas coisas muito fortes. Fala umas coisas muito interessantes. O testemunho dele é muito bom. É igual o ator de The Chosen. O ator de The Chosen também fala uns trem assim, uai, parece Jesus É muito falando, mas a engraçado, entrevista dele é muito engraçado. demais, né? É, Pablo Peixoto tem é, um candidato de ser o YouTube que mais trabalha no Brasil. Ah, é verdade, né, cara? O cara que mais trabalha no Brasil é de esquerda? Como é que pode isso? ele é canhoto. E ele pede esmola nos vídeos dele. Isso é verdade também. É. Ah, cara, Para mim, ó, ele pode ser. Ele tem livre-arbítrio para ser o que ele quiser. Mas só que dentro desse livre-arbítrio ele tem que ser coerente, ó, entendeu? O problema é a falta de coerência, que é aquilo que eu falei. Beleza, falar a questão conta, mas quando chega na parada, falou, gente, mas o filme trata um tema importante, é um tema legal que a gente tem que ser coisa, e não desdenhar do público dele, que eu acho um absurdo. É a mesma coisa eu chegar aqui na live e desdenhar de vocês. Entendeu? Vocês vão gostar? Óbvio que não. Aí depois eu reclamo, porque vocês são todos haters. Ah, pelo amor de Deus. eu até falei, Eu cara, não. é o time grande tentando bater no time pequeno. Ele tá perdendo pro time pequeno, ele pega, manda a CBF roubar. É E mais ou tem menos uma assim. treta mais profunda, porque os canais de nerd ou de cultura pop de direita, que são menores, eles estão crescendo, como Linhagem Geek, Heróis e Mais. Estão crescendo a cada dia, tendo mais views e mais inscritos que os canais mais progressistas. Então o pessoal tá assim, Fica nervoso. Essa maneiro. semana rolou uma treta aí com o Load, eu acho que o carinha dos quadrinhos na Sarjeta. Eu acompanho quadrinhos na Sarjeta também. Às vezes ele fala uns trem legal, apesar de não concordar com a política dele. Eu Mas não sei o que é. é um que eu te enviei uma vez. Acho que você. Eu não lembro se você viu. Mas de Hum. unir para ser contra essa galera. Então, nessa questão toda, tem uma briga aí por like também. Uma briga aí por like e tudo mais. Mas esse. Existe uma É, indústria disso já, de gente falando assim, não, a Disney é uma porcaria, a Globo é uma porcaria, odeia a Globo. Cara, existe uma indústria também de gente que ganha dinheiro com isso, né? A gente sabe também é, que tem. Existe os dois lados, existe o que quer lacrar, existe o que quer xingar o que está lacrando e ganhar dinheiro com isso também, que a gente sabe. Infelizmente. E o entretenimento perde, né, cara? Porque a gente tá mais, ultimamente é mais briga do que coisa legal mesmo pra gente comentar. Aí o Joel falou: eu me nego a que nada perder se tornou best-seller, porque os fiéis ganharam um exemplar. Contém ironia. E aí o Joel falou: ouvi rumores que a Apple quer comprar a Disney. Né? Ou É, seja, isso é verdade. Já ouvi essa conversa eu também e também a já Apple tem ouvi já. palavra boa. A Apple compra, hein?
E as produções da Apple TV são sensacionais. Agora, para encerrar essa questão aqui, é isso. A questão, primeiro, o pessoal não assistiu o filme, muitos deles, principalmente do Brasil, e estão falando mal sem saber como que o filme é. O que eu acho mais incoerente é ignorar a mensagem. Beleza, pode falar da bilheteria, pode falar da conspiração, mas não ignora a mensagem, que é o que é importante, que faz o filme ser importante. Né? E nesse sentido, sim, parece ser um boicote. Né? E não tem problema falar mal do filme, o problema é desdenhar dos fãs que assistem o canal. É essa que é a questão. Mas eu acho que tinha que ter coerência. Beleza, não concordo com isso, mas a mensagem do filme é interessante e isso a gente tem que olhar. E aí eu acho que seria uma coerência bacana. Que falta, às vezes, ter, às vezes, no canal no YouTube, que é muito ruim. E aí eu vejo uma coisa também, muitos youtubers aí, esse pessoal grande, que é o like de todo mundo. Mas depois que tem o like de todo mundo, passa um tempinho e já está criticando o povo que está assistindo eles. Tá certo que às vezes tem uns doidos, mas também às vezes o pessoal é assim, eu quero seu like, quero seu dinheiro, quero seu engajamento, mas eu não quero me importar com você e com o que você pensa. Se você discorda de mim, eu já o critico. Isso eu acho paia. Comenta aí, você acha isso paia também? Então, assim, ó, quase uma hora de live e a gente